Olá pessoal, que Jesus abençoe a todos. É um prazer estar aqui novamente. Vamos dar continuidade ao estudo da obra A Gênese, a quinta obra codificada por Kardec. Mas antes vamos fazer o nosso preparo. Da obra Autoajuda e Autoajuda, psicografia de Celi Durão durante os trabalhos no MAP, mensagens de Francisco Cipriano e Irmã Germana. Transformações. Hoje quero lhes falar sobre transformações. Tudo na natureza, a menor partícula se move. Nada acontece por acaso. Tudo está interligado. Nada se perde. Sua oração solitária não é sozinha. Ela se une a uma corrente cósmica que ilumina a todos. A união dos pensamentos se transforma em paz, em harmonia e entendimento de luz. A luz está sempre presente, no sol e nas estrelas. De dia, o sol com seu calor, sua energia curadora, sua alegria tocando tudo na natureza e revelando as cores diversas. Lindas para o homem se alegrar e reviver a cada dia. A luz da lua e das estrelas também é energia renovadora e deve sempre ser contemplada para que sejamos conscientes que tudo é posto para todos. As árvores, os pássaros, os insetos, as cores harmoniosas das borboletas, dos animais, tudo é beleza, tudo é alegria. A tristeza é passageira. Ela pode ser afastada de suas almas. A doença, as enfermidades podem ser dominadas através de suas mentes. Haja visto o que conseguem os hindus, os povos que aprenderam a se desligar da matéria e sublimarem suas dores e seus sofrimentos terrenos. Tudo se resume em uma só coisa: o amor. O amor de Deus a Jesus, a seus familiares, o amor fraterno a seus amigos, conquistados pelo seu caráter, pela humanidade que existe dentro de cada um. Sejam amigos, sejam sinceros e compareçam com sua fé nos momentos de crise, sempre que sentirem que alguém precisa de vocês. Que a falange de Francisco de Assis e de todas as falanges de espíritos amigos abençoem a todos. Fiquem em paz. Então vamos agora à nossa prece, relaxando, unindo nossos pensamentos, elevando a Jesus, a Deus, nosso Pai. Pai, ilumina nossas vidas, que consigamos vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições, que o estudo de hoje nos ajude a refletir mais, nos ajude nas atitudes de mudança, para que nós nos transformemos em seres mais felizes, vivenciando mais esse amor universal, entrando nessa corrente, em sintonia com a espiritualidade superior, com Jesus, com todos aqueles que dirigem esse mundo, esse orbe, e que possamos ajudar os nossos irmãos que ainda persistem em pensamentos muito baixos, muito pobres, distantes de uma espiritualidade maior, distante de uma felicidade real. Que todos possam ser tocados pelo amor de Deus. Jesus querido, obrigado por tudo que faz por nós, que nos ilumine a caminhada. Agradecemos de coração, graças a Deus. Então, pessoal, hoje nós vamos continuar na obra A Gênese, o estudo do capítulo 14, que, conforme eu falei, é um capítulo longo, muito importante, que eu ia ler item por item, porque ele nos dá uma visão fantástica da vida. É o melhor estudo dentro da obra de Kardec a respeito dessa outra matéria que constitui o mundo espiritual, sobre a relação que existe entre os nossos pensamentos e esses fluidos, essa matéria. Como é importante o pensamento de amor, o sentimento de amor, como que esses fluidos também são corrompidos com o ódio, com a inveja, com o ciúme, com a maledicência, com todos os pensamentos e sentimentos que se afastam da lei de Deus.
Então, nós impregnamos os fluidos à nossa volta e aquele que constitui o nosso corpo espiritual, impregnamos com os nossos pensamentos, bons ou maus. Nós ficamos de ler mais 2 itens para terminar o assunto anterior, que fala sobre a ação do pensamento, qualidades dos fluidos. Então, vamos lá, rapidinho, o item 20. O pensamento produz, pois, uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. É isso que unicamente o Espiritismo poderia fazer compreender. O homem o sente instintivamente, pois que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode absorver novas forças morais. Poder-se-ia dizer que ele ali recupera as perdas fluídicas, que sofre a cada dia pela irradiação do pensamento, assim como recupera, através dos alimentos, as perdas do corpo material. É que, efetivamente, o pensamento é uma emissão que ocasiona perdas reais nos fluidos espirituais e, por conseguinte, nos fluidos materiais, de tal sorte que o homem tem necessidade de se retemperar nos eflúvios que recebe de fora. Então, num ambiente onde várias pessoas estão reunidas, quando esse ambiente, essa reunião é salutar, é voltada para pensamentos elevados, para prece, para canções, onde todos estão imbuídos de um sentimento superior, a pessoa que ali chega, ela vai sentir esses eflúvios, ela vai se sentir bem, ela vai realizar uma troca fluídica. E o mesmo acontece no passe. A pessoa chega na casa espírita, carregada às vezes de pensamentos, de fluidos pesados em torno de si, e recebe um passe, onde é feita a dispersão, esse movimento aqui, de dispersão dos fluidos, mas seguindo o impulso mental, e a espiritualidade jorrando fluidos salutares, que se misturam com o do médium passista, e aquela pessoa então recebe esses fluidos. E durante o tempo ela troca esses fluidos que a revestem por fluidos salutares. E ela vai para a reunião pública. E cabe a ela, depois do trabalho na casa espírita, dilatar, manter essa maior harmonia, ou ela rapidamente se impregnar de fluidos pesados. Porque do que adianta ficar 1, 2, 3 horas num ambiente salutar, né? Onde você tem essa troca fluídica, a espiritualidade fazendo tudo por você, as pessoas que vão lá, que também procuram se melhorar, também fazendo tudo por você. Aí você sai da casa espírita, na primeira esquina que te dá uma fechada, a primeira coisa que desagrada, você sai a xingar, a reclamar, pronto. Aquela atmosfera fluídica muito rapidamente se modifica. Então é preciso que a pessoa mantenha uma atitude mental positiva, né? O tratamento continua depois em casa. E saindo desse âmbito do tratamento espiritual, todos nós, no dia a dia, sofremos essa variação, né, dos fluidos que nos revestem. Daí Jesus disse: vigiai e orai. Mantenha-se saudável, mantenha os seus fluidos saudáveis. Isso vai te fazer bem, você precisa disso. E essa atitude mental positiva não só repercute na saúde, inclusive na saúde física, como é a maior barreira contra os processos obsessivos. Porque a pessoa que está vigiando e orando, se esforçando sempre para se dominar, se controlar, ela cria ela própria uma carapaça fluídica contra a ação do pensamento de espíritos que estão num padrão mais baixo, que então não vai encontrar sintonia e não vai haver o processo obsessivo, que é pura sintonia de pensamentos e sentimentos. Então, seguindo aqui, quando se diz que um médico cura seu paciente com boas palavras, estamos expondo uma verdade absoluta, pois o pensamento benfazejo traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto como sobre o moral.
E aí vem a questão do verbo, da força da palavra, né? Daí, mais uma vez, a importância da prece. Então, tudo que nós falamos carrega uma carga emocional que pode ser boa ou má. Então, quando uma pessoa roga uma praga, ela não está só jogando palavras desagradáveis para outra, ela está jorrando fluidos negativos, pesados, e ela própria está se impregnando desses fluidos. Cabe a outra pessoa não absorver aquilo, ouvir e perdoar, e esses fluidos vão retornar. Agora, se ela entra na mesma vibração e quer rechaçar aquilo que a pessoa falou, ela entra em sintonia. Começa uma obsessão mútua. Há uma sintonia, uma ligação entre as duas pessoas. Tá bem? Então, o item 21, o último para a gente concluir o que ficou do estudo passado. Dir-se-á que se podem evitar os homens mal intencionados, porém, como subtrair-se a influência dos maus espíritos que pululam em nosso derredor e se insinuam por toda a parte sem ser vistos? Falamos disso agora. O meio é muito simples, pois depende da vontade do próprio homem, que traz em si mesmo o preservativo necessário. Os fluidos se unem em razão da semelhança de sua natureza. Os fluidos dissemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o azeite e a água. O que se faz então quando o ar está viciado? Saneamo-lo ou purificamos, destruindo o foco dos miasmas, combatendo os eflúvios malsãos por correntes mais fortes de ar salubre. A invasão dos maus fluidos, pois, é preciso opor os bons fluidos. E como cada um tem em seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, trazemos o remédio em nós mesmos. Trata-se de purificar esta fonte e dar-lhe tais qualidades, que sejam um verdadeiro repulsor para as más influências, em lugar de ser para elas uma força de atração. O perispírito é, pois, uma couraça, a qual é preciso dar a melhor têmpera possível. Entenderam a ideia desse capítulo? Ora, como as qualidades do perispírito estão em razão das qualidades da alma, será preciso trabalhar em sua própria melhoria, pois são as imperfeições da alma que atraem os maus espíritos. É muito interessante esse último parágrafo, para terminar. As moscas se dirigem para onde haja focos de corrupção que as atraem. Destruídos tais focos, as moscas desaparecerão. Da mesma forma, os maus espíritos vão onde o mal os atrai. Destrui o mal, e eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm a temer da influência dos maus espíritos. Isso está em negrito aqui, eu vou repetir. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm a temer da influência dos maus espíritos. Por quê? Porque o próprio espírito, sendo bom, vivenciando o amor, ele se impregna de fluidos salutares, ele cria uma carapaça fluídica, ele está numa certa vibração mais elevada. E o espírito que quer atacar numa vibração mais baixa não vai conseguir. É dar de cara na parede, não vai. Então a pessoa mantém uma atitude positiva, mental, ela está se protegendo. E mais uma vez, o Evangelho no lar, o que é? Quando você se reúne num determinado horário, toda semana ou todo dia, como alguns fazem, né? E você cria essa simbiose, essa sintonia com a espiritualidade superior, você, no seu lar, está criando uma carapaça fluídica que reveste todo o lar, que fica realmente envolto numa espécie de luz espiritual. E as próprias pessoas que lá residem vão estar fluidicamente bem protegidas, porque, na verdade, o lar reflete o estado íntimo das pessoas que habitam aquele lar.
Então, o Evangelho no Lar é um antídoto contra as investidas de espíritos que querem, às vezes, prejudicar, que são infelizes, que estão na região. Então, façam o Evangelho no Lar, tá bem? E aí nós terminamos essa parte do item anterior, da qualidade dos fluidos, e vamos dar continuidade. Mas se alguém tiver alguma dúvida, lembrando, pelo e-mail contato@map.org.br, né, assunto a Gênesis, mandem suas dúvidas e eu respondo na medida do possível. Ou então aí nos comentários aí embaixo. Eu queria aproveitar desde já para agradecer todos aqueles que deixam seus comentários. É muito bom, eu leio todos eles, dou uma curtida lá, é muito bom ter esse retorno, tá bem? Então vamos dar continuidade e agora dentro do capítulo 14 dos fluidos vem a explicação de alguns fatos considerados como sobrenaturais, vista espiritual, psíquica, vista dupla, sonambulismo, sonhos, um assunto que todo mundo gosta. Mas eu vou fazer uma pausa aqui e vou falar de algo que nós abordamos na semana passada e não deu tempo de passar algumas figurinhas. Nós lemos lá no estudo passado, no item 18, que, sendo os homens espíritos encarnados, têm em parte as atribuições da vida espiritual, né? E que o espírito, ao encarnar, ele conserva seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias. E que, como se sabe, não é circunscrito ao corpo, porém, irradia-se em derredor, se irradia ao redor do espírito, envolvendo como uma atmosfera fluídica. Essa atmosfera fluídica que se irradia ao redor do corpo é a aura. Vamos ver alguma coisa sobre a aura para a gente aproveitar esse estudo da Gênesis e acrescentar informações novas. Então vamos lá. Vejam aí a figura que eu vou passar para vocês. Isso é da obra Evolução em Dois Mundos, Mediunidade e Corpo Espiritual, Aura Humana. Esse livro é bastante complexo, esse realmente é, mas dá para a gente traduzir algumas coisas e esse texto não é complexo. Então deixa eu ler e eu explico. Considerando-se toda a célula em ação por unidade viva, qual o motor microscópico, em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais, a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. Voltando aqui para mim, então. Esse halo energético é que é a aura. Como que a gente pode, assim, fazer alguma analogia para entender bem o que foi dito aqui? Ele fala que cada célula, né, emite radiações ao redor dela, como uma unidade viva. E a célula é isso. É como se fosse um motor microscópico. Ela emana energia em torno dela. Então, uma televisão. Imagina que aqui tivesse uma televisão, a gente liga a televisão, o que vai acontecer? Tem uma luzinha em torno dela, não é isso? Ela fica com um halo em torno dela. Ela brilha no escuro. Então, essa TV, ela emite um pouco de luz também. Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar essa televisão e vamos encolher essa televisão. Vamos colocá-la do tamanho da cabeça de um alfinete. Se você ligar essa micro TV, ela vai emitir uma luzinha em torno dela, não vai? Agora, imaginem que atrás de mim, nessa parede, você consiga colocar várias cabecinhas de alfinete, exatamente uma ao lado da outra, milhares, de forma que essa parede seja formada por essas micro TVs,
uma exatamente ao lado da outra, como se formasse um tecido da tela dessas micro TVs. E aí eu ligo essas TVs, o que vocês vão ver? Um grande halo energético de luz, que é a transmissão da energia, da luz, de todas essas micro TVs ligadas ao mesmo tempo. Levem isso, essa cabeça do alfinete, para o tamanho de uma célula. Imaginem todas as células como se fosse essa micro TV emitindo uma certa luz. É isso que ele acabou de falar aqui. Esse halo energético vem desse campo. Então, todos nós somos revestidos desse halo energético emitido pelo campo celular. Vamos dar uma olhada em outro texto. Eu falei figura, na verdade, é o texto. Agora, da obra Evolução em Dois Mundos. Leiam aí, mediunidade inicial. A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias, anticâmara do espírito. Em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados ou amados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Isso porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos, nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidade das palavras para as simpatias ou repulsões fundamentais. É por essa couraça vibratória, espécie de carapaça fluídica, em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, que começaram todos os serviços da mediunidade na Terra. Por que nós somos vistos e examinados pelas inteligências superiores? Porque a nossa aura reflete os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos se tornam vivos nessa carapaça fluídica. Então, a aura reflete os nossos pensamentos. Ela está impregnada dos nossos sentimentos. E ela tem colorações que variam também. Vejam agora na figura que eu vou passar, é outro trecho da Evolução em Dois Mundos. Aura humana, né? Todos os seres vivos são feitos de células. As células emitem radiações, formando campos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Por isso, todos os seres se revestem de um halo energético. No homem, por causa do pensamento contínuo, essa projeção se torna modificada, modelando o conhecido corpo vital ou duplo etérico, ou seja, uma duplicata mais ou menos radiante da criatura. Então, a aura, ela nos reveste, voltando aqui para mim, e por ela circulam os nossos pensamentos. Nós não vamos nos aprofundar muito nisso, mas é para vocês entenderem que o processo mediúnico, quando um espírito se aproxima do médium, há uma ligação mental. E o primeiro contato é pela aura. Nós temos auras que variam de uma pessoa para outra. Isso depende também da evolução espiritual. Mas é de alguns centímetros, poucos centímetros além do nosso corpo. Então nós temos esse halo energético. Porém, espíritos muito elevados têm essa aura que vai longe, ela é muito dilatada. Então eu vou passar um vídeo para vocês, só para vocês terem uma ideia do Chico Xavier. O que o Chico Xavier representa para nós? Que espírito é esse, nosso Francisco Cândido Xavier? E como eu estou procurando aqui fazer uma divulgação de alguns espíritas conhecidos, até para vocês receberem informações de várias fontes, porque não são todos que estão nos assistindo que estão habituados com esse linguajar espírita, ou que até não estudam profundamente, eu vou apresentar a vocês, então, José Carlos de Luca, que é um médium com algumas obras, e ele vai falar num videozinho de 3 minutos e 20 segundos sobre a aura
do Chico Xavier. Então assistam esse vídeo e voltamos já já. Quando o Chico estava no centro, ao final dos trabalhos, a fila de autógrafos, pessoas que queriam falar com ele, era muito grande. As pessoas ficavam horas na fila. E você sabe que fila é algo que testa a reforma íntima de alguém. Não é? E as pessoas cansadas pelo tempo, impacientes, irritadas, começavam a pensar coisas do Chico, a pensar. Olhava para ele e diziam e pensavam: nossa, Chico está gordo. Nossa, que peruca horrível a dele. Nossa, ele está parecendo um sapo. Quando chegava a hora delas para o autógrafo: oi, Chiquinho. E para uma ele dizia: minha filha, estou tentando fazer o regime, mas não estou dando conta. Para outra ele virava: minha filha, os sapos também são de Deus. E eu me intrigava, como é que ele sabia daquilo? No primeiro momento nós poderíamos pensar que algum espírito fofoqueiro que ficava na fila observava o pensamento das pessoas e corria para o Chico. Ó, Chico, aquela de cabelo laranja. Você veja que o espírito também já deu uma, né? Ela falou isso de você. Não podemos imaginar isso. Nas sessões do Chico, presididas por Emmanuel, um espírito desse não entrava. O que era então uma explicação que me pareceu razoável? A aura do Chico, o campo de exteriorização do seu psiquismo, do seu coração, do seu amor, do seu espírito fraternal, era tamanho que alcançava muitas pessoas. Qual seria o tamanho da aura do Chico? Alguns amigos que privaram da convivência com ele e que presenciaram estudos que teriam sido feitos pelo método Kirlian, ou alguns estudos feitos pela NASA, que esteve junto aqui em Uberaba, fazendo alguns estudos, inclusive Divaldo Franco endossou e mencionou, dizem que essa medição chegou no Chico a mais de 30 metros. Então, quem estava naquele raio dos 30 metros, ele conseguia penetrar o âmago, o mundo psíquico da pessoa. Então vocês viram que beleza o Chico Xavier, né? Que aura expandida, que coisa impressionante o nosso Chico Xavier. Por isso, numa reunião, ele conseguia penetrar a aura dele, né? Penetrava no pensamento de cada um. Ele conseguia mentalmente ler o que cada um estava dizendo. E ele conseguia, de alguma forma, isso à distância também, além desse alcance da aura. O Chico Xavier tinha capacidades mediúnicas inigualáveis, um verdadeiro fenômeno, tá? Mas eu queria introduzir vocês, então, nesse conceito da aura, que nem é tão, assim, discriminado aqui na Gênese, mas que vocês podem obter alguma informação no Evolução em Dois Mundos em outra obra, em outras obras. Então, esse aula energético, ele reflete os nossos pensamentos. A nossa aura, ela muda de coloração, existem cores relativas a certos estados do espírito. Por exemplo, uma pessoa com muita raiva, ela vai imprimir uma coloração meio vermelha nessa carapaça fluídica. E aí essas cores vão variando conforme os sentimentos. Não nos cabe aqui ficar falando sobre isso, porque o objetivo é outro. Mas vocês pelo menos ficam informados sobre isso. Agora, nós falamos de corpo espiritual,
que, portanto, é como se fosse um livro de várias camadas, né, vamos dizer assim, cuja aura ela é emanada dessas células do corpo físico, do corpo espiritual também, porque no corpo espiritual nós temos células também, e o corpo espiritual fica agregado ao corpo físico. Mas vocês ouviram uma palavra aí, nesse estudo mais recente, que é o duplo etérico. E vamos falar bem rapidamente sobre isso. E quem quiser, pesquise também. Você tem o corpo físico e tem o corpo espiritual. Para fazer isso, é como se faltasse uma cola, vamos dizer assim, a grosso modo. Essa cola é o duplo etérico. O duplo etérico, ele tem parte de energias que o formam, que são emanadas do corpo físico, ele tem parte de energias que é do plano espiritual. Portanto, ele tem energia, uma certa matéria, que é da esfera física, emanado pelas células do corpo físico, e tem uma certa energia que vem desse outro plano, do plano espiritual. Por isso que ele é duplo, ele tem as duas matérias, vamos dizer assim, é um duplo etérico. E todos nós temos emanado das nossas células essa vibração energética, fluídica, que vem do campo celular, tanto do corpo físico como do corpo espiritual. E circulam energias, então, entre o corpo espiritual, atravessando o duplo etérico, até o corpo físico. E do corpo físico, atravessando o duplo etérico, até o plano espiritual. Esse duplo etérico, que é formado, então, de matérias diversas dos dois planos, ele age como se fosse um filtro de energias que vão do corpo espiritual para o físico e do físico para o espiritual. Os médios de efeitos físicos fornecem muito ectoplasma. Esse duplo etérico ele está também impregnado de fluido vital, de ectoplasma. Então, quando um médium está numa atividade espiritual muito intensa, ele perde um pouco de fluido vital. Ele perde um pouco a vitalidade. Às vezes o médium fica cansado num determinado trabalho. Ele recompõe isso rapidamente, pela alimentação, pelo próprio passe, que é muito importante, tá bom? Então, existe esse duplo etérico. Existem energias transitando de um lado para o outro, do corpo físico, através do duplo etérico, e para o corpo espiritual, perispírito, e do perispírito pelo duplo etérico para o corpo físico. Existem pontos onde essa energia fica concentrada, como se ela girasse ali, e ela flui de um corpo para outro através desses centros de força. Esses centros de força são os chakras, ou chakras, que todo mundo já ouviu falar. E são 7 chakras. Deixa eu botar uma figurinha aí para vocês, a figura, os 7 chakras. Lá no topo da cabeça, o coronário, o frontal que fica na testa, na altura da garganta, o laríngeo, o cardíaco, que é na região do coração, o esplênico, o gástrico, e lá embaixo o genésico, que é ligado às forças da terra, energia sexual. Esses são os 7 chakras. E vou mostrar logo a seguir outra figura. Estão vendo aí? Perispírito, duplo etérico e corpo físico. Acontece o seguinte: quem tem chakra é o perispírito duplo etérico. O corpo físico não tem chakra. Então as energias transitam do corpo espiritual, aquelas mais sutis, atravessam o duplo etérico e são mais densificadas para o corpo físico. E do corpo físico, as energias mais densas atravessam o corpo, o duplo etérico, né? E ficam mais sutilizadas, atingindo o perispírito, tá? Então, você tem aí o duplo etérico, chamado também de corpo vital, e os eflúvios vitais, né? Emanados pelo campo celular, tá bom? Então, saindo da figura, vamos para outra, duplo etérico e chakras. É no duplo etérico que se encontram os chakras, no perispírito também, tá? Sendo eles os responsáveis pela vitalização energética do corpo físico. Então, vocês veem lá no perispírito, à esquerda, aquela figurinha,
os chakras, ligados aos chakras do duplo etérico. É através deles, dessas rodas de energia, que circulam os fluidos sutis que envolvem o ser integral, que é composto então do corpo físico, duplo etérico, perispírito, e a gente pode subdividir esses corpos, mas não é assunto para nós aqui agora. Os chakras são os órgãos do duplo etérico responsáveis pela absorção e canalização dos fluidos que chegam ao corpo físico. Entre as funções do duplo etérico está transmitir para a tela do cérebro físico todas as vibrações das emoções e impulsos que o perispírito recebe do espírito. Os chakras do duplo etérico são temporários, existem enquanto este existir. Os do perispírito são permanentes. Aqui cabe uma explicação, voltando aqui para mim. Nós temos o duplo etérico, então, impregnado com o corpo espiritual, que está impregnado no corpo físico. Quando a gente dorme, o que acontece? O perispírito se afasta, mas fica ligado por um cordão de energia. Quando a gente desencarna, o que acontece? O corpo espiritual se afasta e esse cordão de energia se rompe. O espírito sai da carne, ele desencarna. Por isso que a gente usa esse termo, né? Não diz morreu, ele continua vivo, mas fora dessa matéria densa. O duplo etérico, como ele é emanado do campo celular e ele tem muita vitalidade, ele fica um tempo ligado ao corpo físico e depois ele se dissolve. Ele deixa de existir. E o espírito, então, vai para o plano espiritual com seu corpo espiritual e sem o duplo etérico, que fica por aqui, então. Esse duplo etérico, ele é impregnado de fluido vital, tá bom? Então, voltando para a figura, os chakras do duplo etérico são temporários, existem enquanto eles existir. Os do perispírito são permanentes, vão com o espírito, né? Cada qual com uma localização e função principal em correspondência com uma região dos plexos nervosos do corpo físico. Então, cada chakra liga-se aos demais, chakra do duplo etérico ligado ao do corpo físico, liga-se aos demais através de fios de energia chamados nadis. São através desses fios que eles se ligam aos plexos nervosos e às glândulas. Então, voltando aqui para mim, essas energias que transitam por esses corpos que nos compõem estão ligadas aos nossos nervos, a certas glândulas. Então, cada chakra corresponde a um núcleo, a um centro nervoso e uma determinada glândula. Nós não vamos ver isso agora nesse estudo. Eu estou só informando isso para efeito de conhecimento, de caráter informativo só, tá bem? Até porque na Gênese não é destacado em detalhes isso que eu estou mostrando a vocês. Cabe a vocês estudarem isso. E agora eu vou passar um videozinho, então, que mostra esses centros de força, esses chakras, que são rodas, eles giram quando transita a energia. Os chakras ou centro de forças, e voltamos já já para concluir. Fiquem com o vídeo. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação,
O chakra Ajna, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a fonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo. A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor. Nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakra sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais. Vocês viram, então, como nós somos seres complexos, que nós não somos apenas esse conjunto de células, esse corpo físico. A medicina, aos poucos, vai incorporando algumas informações novas, inclusive com relação ao corpo espiritual, que já começa a ser percebido, e nós temos que ver o ser humano, então, como um ser integral, composto por essas diversas camadas de energia. E só para finalizar, mais uma figurinha de algo que eles falam aí no vídeo, que é sobre o cordão de prata. Quando nós dormimos e desdobramos do corpo físico, fica um cordãozinho de luz nos acompanhando, ligando o corpo espiritual ao corpo físico, ao cordão de prata. Veja aí na figura 27.1, um desdobramento de uma pessoa deitada, ela dorme, e o corpo espiritual lentamente se desliga do corpo físico e vai passear por aí.
E aí estão vendo ali um cordãozinho de energia, aquele cordão ali é o cordão de prata. No mundo espiritual, numa assembleia, muitas vezes, pode voltar aqui para mim, tá? Muitas vezes o espírito se desdobra e ele vai participar de reuniões, de estudos, tratamentos. Alguns de vocês podem ter tido essa experiência já. E lá, como é que eles identificam quem está encarnado ou não? Porque você tem desencarnados e encarnados juntos. É pelo cordão de prata. Opa, aquele ali está com cordão de prata. Ele está desdobrado participando aqui. Alguém o trouxe. Ele é ligado a alguém daqui, né? É lógico que os espíritos sabem quem é, tá bem? Então, esse cordão de prata, essa ligação fluídica que liga o corpo espiritual ao corpo físico, ela nos acompanha quando a gente desdobra. No desencarne, esse laço se rompe, definitivamente, tá bem? Então, eu quis passar hoje algumas informações a mais, além daquelas que estão na Gênese. Na semana que vem a gente pode dar mais uma destrinchada nesses assuntos de aura, duplo etérico, chakras, tá bem? Mas por hoje o nosso tempo se encerrou. Eu agradeço muito a atenção de vocês, pelos comentários, que Jesus ilumine a caminhada de todos. Muita paz, muita luz, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.